CoachCast no ar, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Eu tenho a honra de receber a professora Giovana Donella hoje aqui, que vai contar tudo sobre a trajetória dela, e eu a conheci recentemente, no dia 5, foi numa palestra que ela deu lá, ou melhor, uma aula magna, onde eu estava fazendo uma certificação em bem-estar e felicidade, e a aula dela me encantou, e aí eu fiz o convite e ela aceitou aqui, gentilmente está aqui batendo esse papo com a gente. Professora Giovana, quem é a professora Giovana? Boa tarde, Sérgio. Foi um prazer estar com você e também quero te agradecer pelo convite. É sempre muito bom a gente estar falando para um público tão seleto assim e contando um pouquinho dos caminhos que a gente já trilhou, não é verdade? É isso, sem dúvida alguma. Bom, Giovana Donella hoje, eu atuo como conselheira de administração em algumas empresas no Brasil. E também dou aulas, né? Dou aulas de governança corporativa para os cursos de conselheiros de administração. Acabo que dou algumas palestras, escrevo os meus livros nas horas vagas, que é uma coisa que eu gosto muito. Sou tia da Laura, uma adolescente de 16 anos, que é a minha grande paixão, única criança da família, né? Então, e além de tudo, é a minha afilhada. Então, são as grandes paixões aí do dia a dia da gente. Que maravilha. E a Laura é mimadinha, então, pela tia. Olha, é super mimada pela tia, mas ela é bem na dela, sabe? Normalmente ela acredito que ela poderia ser mais mimada, mas ela é bem na dela, super bem. Ah, que E, gostoso. e assim, esse dia a dia da gente, né, como onde nós nos encontramos, né, que é lutar também pela governança nas empresas, devolvendo organização, devolvendo felicidade nos ambientes de trabalho, é algo que sempre me acompanhou, sabe, Sérgio? Desde o início da minha carreira, eu sempre acreditei que quanto mais humanizado seja o nosso espaço, mais a gente engaja as pessoas, mais a gente faz com que as pessoas se sintam bem e, portanto, podemos alcançar resultados melhores. E eu me lembro que desde os meus 17 anos, quando eu comecei a trabalhar na Cobrasma SA, que era uma metalúrgica brasileira gigante, 8.000 colaboradores, assim, uma coisa gigante mesmo, uma empresa familiar. Eu comecei fazendo arquivos de colaboradores. E imagina que nós tínhamos 8.000 colaboradores e eu fazia o arquivo em ordem alfabética. E naquela época ainda, isso estou falando em 1988, um bom tempo atrás, isso ainda não existia aquela coisa toda da inteligência artificial, né? Acho que vocês vão ouvir uma cachorrinha falando um uau aqui atrás de vez Ah, em quando. ótimo. Esse é o nosso novo normal, professora. Fica Mas tranquila. não vai ter como, porque eu tenho uma bebê aqui de 4 patas e é uma Spitz alemã, então não tem como Ah, que deixar quieta de jeito delícia. nenhum. E então ela vai interferir de vez em quando com as falas dela Ah, também. tudo bem, ela participa do nosso podcast aqui. É isso aí. E quando eu fiz essa entrada no mercado de trabalho, eu comecei fazendo esses arquivos e eu falei assim, puxa vida, eu quero fazer o melhor arquivo que eu puder, né? E a minha chefe na época, que era uma mulher chamada Júlia, ela falou assim, olha, nunca ninguém conseguiu arrumar esse arquivo, que era uma sala gigante com um monte de pastinha, todas com os nomes dos colaboradores e tinha que vir arquivar todos os papéis em ordem alfabética e tal. Eu falei assim, olha, eu vou arrumar isso, né? Com bastante determinação, eu vou cuidar disso. Bom, preciso te dizer que eu demorei 1 ano e meio para poder arrumar aquele arquivo, mas eu tenho essa marca de ter conseguido deixar aquele arquivo em ordem. E foi aí que começou os meus aprendizados, sabe, Sérgio? Poxa, mesmo diante de um cenário complexo como era aquele, de uma desordem mesmo, né? De tá, o que eu poderia fazer para deixar a minha marca? E foi isso que eu tentei fazer em todos os espaços da minha carreira. Aí, logo depois, obviamente, já comecei a subir nessa empresa, né? Fiquei 5 anos na Alcoa por volta disso, acho que se eu não me engano, e
Fui crescendo, e num determinado momento, aí eu já era coordenadora comercial já, depois de 5 anos, quase supervisora, quando um headhunter me convida para fazer parte de um processo para ser uma gestora de uma empresa de garrafas plásticas. Oi? Como assim garrafas plásticas, né? Ele falou, olha, nós vamos introduzir no Brasil as garrafas PET, né? E eu tenho um empresário aqui que está com uma máquina sopradora, que ele acabou de comprar, e nós queremos fazer todo esse processo. E ele está buscando, então, uma gerente comercial para começar esse negócio junto com ele. E eu falei, puxa vida, polietileno terefitalato, eu nunca ouvi falar nisso, né? Mas vamos, eu topo. E o pessoal da Cobrasma estava me propondo que eu ficasse um pouco mais, porque a Cobrasma entrou em concordata, então eu vi 8.000 colaboradores praticamente serem mandados embora, e eles estavam falando para mim, ó, nós vamos montar uma outra empresa e no final a gente quer te levar. Eu falei, bom, como está nessa situação, eu vou para essa startup. Era uma fábrica pequena, ainda a máquina estava dentro de um plástico, quando eu cheguei e começamos a trabalhar. Então, era eu e o Gilson Chiles, que era o dono na época, nós éramos muito jovens, e ele também um homem, assim, com um dinamismo muito grande, falou assim, bom, vamos trabalhar nisso. Bom, não preciso te dizer que lá fomos bater nas portas dos envasadores de refrigerantes e tudo, até que um dia a gente chega na Coca-Cola para fazer os testes e tudo, e ao lado da Coca-Cola tinha um terreno para vender, e nós adquirimos esse terreno. E desse terreno nasceu a nossa nova fábrica. Imagina, o custo de uma garrafa PET é o frete, né? Porque é um sopro, então ocupa muito espaço no caminhão e o custo é muito baixo. Então, nós conseguimos ali uma fábrica do lado da Coca-Cola muitos anos depois, não tantos anos depois assim, depois de um ano e meio, montamos a nossa fábrica do lado da Coca-Cola e tivemos aí o volume da Coca-Cola, só que na frente da Coca-Cola tinha a Pepsi, também tivemos o volume da Pepsi, e a Pepsi, um ano depois, comprou a Antártica, que também se transformou na Ambev. Ou seja, tínhamos o volume total, praticamente, de refrigerante dessas 3 grandes marcas, e nos tornamos a primeira do mercado brasileiro. E foi aí que, nesse contexto, nós montamos fábrica em Manaus, e trabalhando o tempo todo para construir tudo isso, uma empresa que eu ajudei a fazer o projeto da fábrica, a gente decidiu a cor que ia pintar a fábrica, e ali foi como se aquela empresa fosse minha, eu nunca tive essa sensação de funcionária, colaboradora. Então, eu entrava numa coisa assim, que eu falava, putz, vamos lá, vamos produzir, vamos fazer. Então, eu sempre fiz como se fosse uma intraempreendedora mesmo, aquela que faz parte do total ali, vamos produzir o que tem que ser produzido. Literalmente vestiu a camisa. Total. E eu fiquei vários anos trabalhando na Engepet, até que ela se tornou aí a primeira do mercado brasileiro. E nesse interim, a Alcoa Alumínio, que era uma empresa mundial, número 1 de alumínio no mundo, tinha uma divisão de packaging em Alphaville, aqui em São Paulo. E a Alcoa, que era número 1, passou acho que ser a segunda ou terceira. E aí, claro, que eles falaram, poxa, o que está acontecendo? Que empresa é essa? Quem está movimentando? O que estão fazendo? Eu já nessa época era diretora comercial da Engepet, já tinha subido um pouco, né? Cheguei lá como gerente comercial e recebi um contato de um headhunter da Alcoa me convidando para ir para a Alcoa. E eu falei assim, não vou, porque essa empresa aqui é como se fosse minha, né? Estou totalmente integrada aqui, não irei. Então fizeram a proposta, não aceitei, tá tudo bem, não tem problema algum. Depois de mais 3 meses, me fizeram um novo convite, aí com uma série de vantagens, assim, porque naquela época, Sérgio, não sei se você se lembra disso, mas acho que você era muito jovem, eles pagavam, as multinacionais pagavam luvas para os colaboradores que eles queriam levar, né, que eram chamados high potations e tudo. Então, essas luvas, elas variavam, né, de 5 salários a
sabe-se lá quanto, dependendo do colaborador. Então, me ofereceram luvas antecipadas, carro, telefone, etc, etc, etc. E eu mesmo assim falei assim, não, mesmo assim não está na hora de ir, eu acho que o meu negócio é aqui, eu estou apaixonada pelo que eu estou fazendo, não vou. Ok. Passado depois mais 6 meses, me liga de novo esse headhunter, me faz de novo uma proposta irrecusável, só que nessa, ao final ele falou assim, olha, Giovana, você vai ser, se você aceitar, você vai ser a primeira mulher na história mundial da Alcoa a ter o cargo para superintendente para a América Latina de superintendente de uma Alcoa Alumínio. A hora que ele terminou de falar essa frase, Sérgio, eu pensei, o quê? Uma empresa que é número 1 do mundo não tem uma mulher no alto cargo de administração? Como assim? Isso a gente está falando do início dos anos 90 já? Aí eu falei assim, não, pode contar comigo, tô indo. E fui. A gente já estava mais do que no início dos anos 90. Eu comecei a minha carreira no ano de 88, aí já tinha ficado 5 anos de Cobrasma e já mais uns 3 ou 4 Ah, tá. de Estou Ingepet. falando quase finalzinho dos anos Quase 90, então. finalzinho. Que Então, assim, bacana. era inconcebível. E eu falei, não, eu vou sim, para a gente construir algo diferente. Então, fui para a Alcoa, fiquei na Alcoa por 9 anos, e, obviamente, nesses 9 anos, eu fiquei uma parte desse tempo na divisão de packaging, depois eu fui para uma outra divisão, que era uma divisão de alumínios bem fininhos, e foi aí que eu acabei comprando uma empresa familiar chamada Diadema, e que produzia os alumínios bem fininhos para fazer embalagens de chocolate. E aí fiquei nessa divisão mais uns 3 anos, e depois disso fui para uma outra divisão, que era uma divisão de folhas de alumínio, chapas grossas, né? E nesse total, 9 anos, eu falei assim, puxa, eu quero ser presidente dessa empresa, mas para ser presidente dessa empresa vai levar muito tempo, eu já estou aqui há 9 anos, uma coisa muito robusta, muito masculina, somente homens, poucas mulheres. Eu já tinha conseguido levar várias mulheres, a gente já tinha conseguido andar um pouco, mas ainda assim muito masculino. Falei, olha, você quer saber? Eu vou montar a minha própria empresa, vou ser presidente da minha empresa. E aí fui pedir, né, para sair da Alcoa e tudo, e eles até me questionaram, né, como é que uma pessoa ganhando o que eu ganhava, o cargo que eu tinha, iria, né, fazer uma alteração de carreira como essa. E eu falei assim, não, eu vou porque senão vai demorar muito aqui para crescer e tudo. E foi assim que eu, numa quinta-feira, saí da Alcoa, e no sábado pela manhã eu estava tomando um avião para ir para a China. Olha isso. E aí eu peguei e falei assim, puxa, por que para a China? Porque eu tinha um amigo que morava lá e falava que a China estava revolucionando tudo. E eu falei, eu quero ver como é que esse negócio funciona. Ainda me lembro eu no aeroporto falando tchau para minha mãe e tal, e a minha mãe falando, filha, você é louca, para onde que você vai? Você vai para a China? Eu falei, não, mãe, todo mundo está me falando de China, é para lá que eu vou, quero ver o que rola. E fui para a China, chegando lá, fiquei uns 10 dias conhecendo, entendendo como funcionavam algumas partes e tudo, e foi aí que eu decidi montar uma empresa de importação e exportação chamada Donella Intertrading. Voltei para o Brasil decidida a produzir bolsas femininas na China e vender no Brasil. Aí já abri o CNPJ aqui, tudo, contratei uma designer de bolsas femininas, Sérgio. Olha isso. Procurei uma pessoa que na época trabalhava na Renner, e depois ela tinha saído da Renner, estava sem trabalhar. Eu falei, você produz, assim, coleções, tem facilidade nisso? Tenho facilidade. Eu falei, então, vamos trabalhar comigo, vamos para a China, vamos fazer aí uma coleção de bolsas e vamos tentar, vamos ver como é que fica. Ela falou assim, eu topo. Então, fomos para a China, fiquei 30 dias na China. Nessa época, fiz a minha primeira coleção, né? Então, essa primeira coleção foram 42 modelos de bolsa, eu me lembro até hoje.
E participamos da Coro Modas, que era, na época, uma das feiras que mais se vendia bolsas femininas e tudo. E, obviamente, demora um tempo para isso acontecer, né? Porque são 60 dias de produção, mais 35 dias só de navegação da China até aqui no Brasil. Aí depois tem que abrir tudo isso, fazer a liberação do container. Então, em média, uns 120 dias. Então, logo que chegou, fizemos a Coromodas e, Sérgio, pasme, nós conseguimos vender toda a coleção em 4 dias de feira. Uau! Então foi uma coisa assim, inacreditável. Eu falei, olha, deu super certo, foi super bacana, então eu vou continuar fazendo isso. Então eu fazia 2, 3 coleções por ano, né? E comecei a trazer o container mensalmente para o Brasil, trazia um container de bolsas e arrumei um representante em cada estado brasileiro para representar a minha bolsa e começamos a vender. Eu não tinha sócio, eu era sozinha nessa época. E logo no primeiro ano eu tinha uma perda muito grande de bolsas por causa da qualidade, né, da China, e foi aí que eu resolvi fazer o controle de qualidade lá na China, antes disso entrar no container, porque depois que entra no container é teu, né? Então eu coloquei uma equipe lá, um chinês e um brasileiro, cuidando de fazer o controle de qualidade, então eu tive que montar um escritório na China e eu tinha outro escritório no Brasil. Diferença de fuso de 11 horas. Então, não preciso te dizer que eu pouco dormia, né? Porque tinha que ficar com esse trabalho intenso de uma equipe lá, uma equipe aqui, etc. Bom, passaram-se alguns anos quando a maioria dos clientes e as grandes marcas que faziam bolsas e tudo começaram a buscar ter escritório na China. Foi a época que a China teve um boom e foi descoberta. E foi aí que eu falei assim, olha, eu quero fazer igual Pelé, eu quero parar isso aqui no auge, não na decadência. Quando eu vi que os clientes já estavam montando escritórios na China e tudo, eu falei, se eu continuar com isso muitos anos, eu vou continuar na baixa e vou cair. Então, agora que eu estou bem, eu vou parar por aqui, né? Arrumei um trabalho para cada um dos meus colaboradores, e falei, agora eu vou tirar férias. Já faziam 8 anos que eu não tirava férias, 6 ou 7 ou 8, já nem me lembro mais, porque faz tanto tempo. E aí eu falei assim, agora eu vou descansar um pouco. Coloquei uma mochila nas costas e fui viajar pelo mundo. Que delícia! Fiquei 9 meses viajando pelo mundo, fiz desde Polinésia Francesa até outros países. E dentro dessas viagens, dentro desse olhar amplo para a cultura e tudo, que eu sempre fui muito curiosa, criei a minha grande paixão de viagens pelo mundo, de conhecer países, conhecer cultura. Eu sou apaixonada por isso, depois nunca mais parei de viajar. E nesse momento, eu falei com meu irmão um dia, eu falei, olha, eu quero montar outro negócio, vamos ver o que eu vou montar logo que eu voltar para o Brasil. E aí meu irmão falou assim, olha, eu tenho um amigo meu do mestrado que está vendendo uma escola de inglês, né? Quem sabe a hora que você voltar, você não compra essa escola de inglês dele e aí você monta um novo negócio. Eu falei, nossa, mas escola de inglês, será que esse negócio dá dinheiro? Aí ele falou assim, olha, esse meu amigo é muito rico. Eu falei, opa, deixa eu conversar com esse seu amigo quando eu voltar. Deixo, sim. Trocou, me mandou o telefone do amigo. Depois dos 9 meses que eu fiquei viajando, eu contatei o amigo, que era o Lincoln Martins, e fui falar com o Lincoln sobre essa escola. Então, ficamos conversando horas, o Lincoln me fez a proposta da escola, eu tenho formação matemática, e já tinha andado muito, né? Já tinha sido superintendente para a América Latina, já tinha montado empresa minha, já conhecia bem todos os processos de análise do DRE, de análise econômica, né, de viabilidade, análise econômica financeira de um negócio. E aí eu consegui mostrar para o Lincoln na época que eu não teria o lucro que se esperava ali daquela escola. E aí falei, olha, não me interessa, hoje não vou fazer, não é o que eu imaginei de retorno e tal. E foi aí que ele falou assim, olha, eu gostaria muito de te apresentar para o meu pai, eu acho que ele vai gostar muito de te conhecer. Eu falei, e quem é teu pai, né?
Aí ele falou, olha, meu pai é o Carlos Wizard Martins, dono da Wizard. Eu falei, você é filho do dono da Wizard? Já sou, então tá bom, então tá bom. Enfim, nos despedimos, eu vim para minha casa, e logo em seguida toca o meu celular, é o Carlos falando, Giovana Donella, deu sim. Ele falou, olha, Gel, o Lincoln me falou de você aqui, eu quero muito te conhecer, queria que a gente batesse um papo qualquer dia. Eu falei, tá bom, vamos sim. Aí nós ainda levamos um mês para conseguir falar, porque ele estava numa correria, e aí um dia ele foi dar uma entrevista aqui em São Paulo, na Rede Record, e falou assim, estou indo para São Paulo, vou dar uma entrevista na Rádio Record, que fica ali, ali, ali. Se a gente puder almoçar juntos, eu falei, vamos. Aí eu fui almoçar com ele, e nesse almoço aconteceu uma coisa muito curiosa. Uma não, duas. Primeiro que eu falei para ele, Carlos, você tinha que montar a escola de inglês na China e não no Brasil. Aí ele falou, como assim, Giovana, montar a escola de inglês na China? Eu falei, nós temos 1,2 bilhão de habitantes na China precisando falar inglês, porque, Sérgio, eu fechei contratos com chineses fazendo mímica, porque eles não entendiam inglês naquela época. Era poucos chineses que falavam inglês. E era aquele inglês, assim, bem macarrônico, né? Uhum. E The aí books eu on the falei, table. The books E on the... olhe lá. E aí eu falei para ele, tenta montar uma escola de inglês na China. Ele falou assim, talvez, mas se eu montar, você que vai me ajudar. Eu falei, tá bom. E aí continuamos a conversa, quando ele me fala, Giovana, curiosamente, eu vou terminar aqui a entrevista, vou receber um prêmio em Campinas de uma agência de turismo, porque eu tenho mais ou menos umas 1.000 escolas no país, e meus colaboradores viajam muito para uma escola ou para outra, né? Nós temos franquias, então a gente tem o supervisor de franquias que tem que viajar para todas para analisar. Então a gente viaja muito, eu ganhei um prêmio como o melhor cliente da agência, então eu vou receber esse prêmio. Eu falei, melhor cliente da agência? Por que você não monta uma agência para você? Que aí você vai ganhar dinheiro na agência e também vai conseguir viajar com um custo menor, porque você vai fazer um preço menor para você e você abre isso para o mercado. Eu falei, nossa, ótima ideia. Eu só topo montar essa agência se você for minha sócia. Aí eu falei, tá bom, eu só topo ser a sua sócia se você colocar o dinheiro e eu só cuidar da operação. Aí ele falou, tá bom, fechado. Apertou minha mão e saímos dali sócios. Olha só que legal, que Foi. honraria ser sócia desse grande pensador, né? Eu admiro muito o Carlos. E aí fomos montar, então, essa startup, né, de viagens, né, que era, a gente na época chamou CWM Tour. Uhum. Que Carlos já se nutria com os próprios clientes internos. O cliente eram os internos, e aí a gente acabou também abrindo um pouco tudo, e obviamente, né, Sérgio, em 3 meses a gente já tinha break-even, já tinha lucro, era uma coisa que vinha sozinha. E aí um dia ele me chamou e falou, nossa, Gel, esse negócio é muito pequeno para você, né? Eu falei, Ele falou, então eu queria te convidar para você cuidar da Wizard pra gente, né? Junto com a gente. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu cuidava junto com o filho, que na verdade era o CEO, mas no fundo eu que fazia ali toda a operação junto com ele. Então eu era CEO da empresa, mas toda a parte estratégica, tudo a gente via junto. E foi aí que também, num determinado momento, a gente falou assim: poxa, nós nem somos tão pequenos que não atrapalhe ninguém e nem somos tão grande. Eu falei, a gente precisa crescer. Só que a gente não pode ficar crescendo organicamente, porque, Sérgio, imagina, né? É um pouco todo mês, todo ano, não dá. Eu falei, então a gente precisa crescer mesmo, grande, por aquisição, alto. Vamos lá, vamos. Aí todo mundo topou, né? O Carlos tinha os 2 filhos, que são gêmeos, o Lincoln e o Charles, e falou assim: bom, vamos fazer? Vamos fazer. E foi aí que nós compramos, ao longo de 2 anos e meio, 10 empresas. Então, nós compramos a SOS Computadores, nós compramos a Microlins, nós compramos a Bit Company, nós compramos outras empresas e, ao final, a última, compramos o Yazid, que era a cerejinha, né, do bolo. E nessa nós ficamos com mais de 2.000 escolas, eu acredito, no total.
E foi aí, então, que nós estruturamos toda a governança. Eu já fazia governança corporativa naquela época. É como se nós tivéssemos 10 escolas dentro de uma única holding, cada escola com seu público, cada escola com a sua vivência, com a sua marca, com a sua comunicação diferenciada. Não dava para você colocar tudo aquilo dentro de um bloco, né? Então, eu dividi aquilo por business units, cada uma, e aí eu tinha praticamente 12 diretores respondendo para mim, para todo esse arcabouço de empresas, era uma loucura, um dinamismo muito grande e tudo. Quando aí nós resolvemos vender 10% do capital da empresa para o Private Equity do Itaú, o Kinea. E aí o Kinea entrou com 350 milhões e ficou com um percentual pequeno da companhia, trouxe o CFO deles e também um assento no conselho. E foi nesse momento, então, que logo em seguida nós tivemos a sorte de ter a condição de vender 100% dessa empresa para uma empresa europeia. E aí, nós, na negociação, foi muito clara a negociação e foi colocado para nós, olha, nós podemos até pagar à vista o valor, mas nós precisamos que todos vocês saiam da gestão, porque senão nós vamos ficar ainda muito concentrados em vocês, né? Com essa quantidade de franqueado, tinha mais de 2.000 franqueados, mais de 3.000 escolas, era uma loucura. E aí, a Pearson, né, que era essa empresa europeia, pagou, então, 1 bilhão e 700 milhões de dólares na empresa. O maior case de educação da América Latina. Eu lembro disso aí na época. Quem não acompanhou isso, né? É. E aí vendemos, então, todo o grupo, vendemos, e a partir daí eu tive um convite de um private equity americano de Nova York, o HIG, que estava querendo entrar no Brasil e queria atuar em empresas de educação, então fizeram um processo para escolher uma CEO de educação. E eu participei desse processo, na época, pelo Carneiro, né, Fernando Carneiro, um grande headhunter brasileiro, e participei do processo com mais outras pessoas, na verdade, outros homens, né, eu era a única mulher dessa operação, e acabei que fui a pessoa escolhida por esse fundo. O fundo monta uma central dele no Brasil, lá no Rio de Janeiro, no Leblon, e eu acabo já sendo funcionária mesmo, CEO do HIG, compro o seu LEP, que é uma empresa de educação brasileira também, de línguas, público AAA, compro o seu LEP, né, do antigo dono, que na época já estava com 92 anos. Uau. E não tinha sucessor. E nessa de não ter sucessor, ele queria vender e nós compramos, e foi aí então que eu fui ser CEO do seu LEP. E logo nessa fase já, liderando o seu LEP, fazendo as transformações de governança e etc., eu fui surpreendida por um amigo que me pediu para fazer um diagnóstico na empresa dele. E eu fui, fiz um diagnóstico, dei as minhas sugestões do que eu acho que tinha que fazer. Logo em seguida, depois de mais ou menos um ano, ele me fala, Gel, eu fiz tudo aquilo que você me pediu, a minha empresa virou super bem. Eu falei, nossa, que bacana. E depois tive uma outra oportunidade de fazer a mesma coisa com outro amigo, que me deu o mesmo feedback. Eu falei, olha, você quer saber? Eu vou montar uma empresa para dar consultoria para empresas familiares, com a minha metodologia de diagnóstico, com o meu jeito de dar os aconselhamentos, e montei a Donella e Partners, que existe até hoje, e fiquei mais de 10 anos fazendo governança corporativa para empresas familiares. Acabei que montei a minha metodologia, que é a metodologia GELS, governabilidade, estratégia, observância e sustentabilidade, e dentro dessa metodologia,
nós fazemos um diagnóstico em empresa familiar e a gente consegue detectar em que nível de governança que ela se encontra, e aí eu dou as recomendações do que falta, do que precisamos fazer para que ela tenha um alto nível de governança. E foi fazendo essas consultorias e tudo, que eu acabei me aprofundando ainda mais e mais da governança corporativa. Na época, fiz um curso no IBGC de conselheiros de administração, fui da 40ª turma do IBGC há muitos anos atrás, acho que já estou até perdendo a conta, mas que eu sou conselheira já faz 16 anos, e a partir daí nunca mais eu deixei de ter os convites para ser conselheira. Já participei de mais ou menos uns 9 ou 10 conselhos na minha vida. Os últimos 8 anos, eu tenho atuado como presidente do conselho. Atualmente, eu estou presidente do conselho na Covabra Supermercados. Nós temos mais de 28 supermercados no interior de São Paulo. Sou conselheira do Grupo Luiz Rou, uma empresa familiar com a mesma idade que eu, 56 anos. Olha só. Fundada em 69, que é uma concessionária da John Deere americana na área de agrobusiness, que fazemos as máquinas agrícolas. Uhum. Temos também uma outra divisão, que é uma divisão das fazendas, e temos uma outra divisão, que é a Casa do Pica-Pau, que é como se fosse um shopping center para os fazendeiros. Tem desde a bota até o frigorífico. Olha só. Sou conselheira também da farmácia artesanal, temos mais de 100 farmácias hoje no Brasil, farmácias de manipulação, em São Paulo é a Drogaderma. Uhum. E sou conselheira da FIA, que é uma fundação da USP, né? Fundação de Administração da USP, que é a FIA, e tenho atuado como professora do curso de conselheiros da Fundação Dom Cabral, normalmente nas últimas aulas, que é o Board Case. Tenho atuado também como professora da FIA, nos cursos de Conselho de Administração, e atuado como instrutora nos cursos do IBGC, né? Também aí nos cursos de conselheiros. E nesse todo, acabo escrevendo os meus livros, dando as minhas palestras, fazendo os podcasts como o seu aqui, né? Então, um pouco da minha carreira é isso. E se você olhar para trás, no fundo, eu acabei, mesmo em multinacionais ou não, eu acabava comprando empresas familiares. Então, a empresa familiar se tornou o meu dia a dia. Então, eu sou apaixonada pelas empresas familiares, é aqui que eu atuo, é dentro da empresa familiar que eu estabeleço toda essa minha paixão pela governança e tento desenvolver e dar o meu máximo aí que eu posso, né, na vida de conselheira e também formadora aí de novos conselheiros. Então, essa é a história. Nós vamos ter que marcar um outro papo ainda aqui, porque você vai ter que voltar ao CoachCast para que a gente possa, né, extrair um pouco mais aí de toda essa vivência. Tinha muita coisa aqui que eu gostaria, né? Mas eu quero, para a gente resumir aqui um pouquinho, eu tenho 2 perguntas aqui que são bem relevantes, principalmente você que atua em vários conselhos. Nós temos hoje um mundo totalmente diferente daquilo que era quando você começou lá quase 40 anos atrás, né? Você falou que tem 56, com 17, então 39 anos que você deu o seu primeiro passo na Cobrasma. Para hoje, né? Vamos pensar lá de 87, 88, para hoje, assim, como você vê o mundo, né, com esse choque de gerações? Hoje tem muitas gerações trabalhando juntas. Uhum. Isso às vezes causa um pouco de ansiedade nas pessoas mais velhas, no mais novo. Sim. Um não entende o outro. Como fazer tudo isso interligar, né? Uhum. Para que a gente consiga ter um Brasil melhor? Uhum. Olha, boa essa pergunta, e eu sempre considero o seguinte, Sérgio: quando as pessoas estão naquilo que elas querem estar, as pessoas se engajam. Então, seja a parte que for, com o entendimento que tiver, ou com os sonhos que tiver, tem que estar realizando aquilo que completa a pessoa. E não só completa,
mas que ela consiga produzir o melhor dela fazendo a parte do todo. Então, hoje, nós estamos com um problema de comunicação muito grande, as pessoas não estão se comunicando, e a gente precisa se comunicar. Então, mesmo o público mais jovem e o público um pouco mais vivido, né, diríamos assim, a gente precisa se falar e se comunicar, porque é lindo essa união de conhecimentos, né? O mais experiente com tudo que viveu, com tudo que fez, e o mais jovem com tudo aquilo que está olhando, conhecendo a IA do jeito que conhece, conhecendo tecnologia, pensando sabe, na questão de como tratar esse mundo de forma diferente, com um pouco mais de saúde, olhar para a natureza, olhar para o meio ambiente. Então, a união disso é que é bonito, a união da diversidade, assim como mulheres e homens, quanto mais diverso, melhor. Então, o que eu vejo hoje de desafio é uma grande necessidade de aprendermos a nos comunicar, porque é através dessa comunicação é que a gente vai falar o que faz sentido para você, você quer ir até onde, você quer ficar em que local, em que lugar que você se sente confortável. Isso não significa que a pessoa vai ficar ali para o resto da vida, mas que ela vai dar o melhor dela. Então, acho que falta um pouco a gente pensar em tudo isso, sabe? Como que a gente vai produzir junto um mundo melhor, deixando cada um no seu quadrado, sabe? Cada um fazendo aquilo que ama, né? E que gosta, e que é o melhor para ser feito. Excelente. E de toda forma, uma coisa que está no seu site, inclusive, você é uma eterna aprendiz, né? E Sim. sempre divide o conhecimento. Isso é importante também, porque a gente tem que aprender com os mais novos, eles estão chegando, como você falou, e a nossa experiência, a experiência dos mais maduros, né, das pessoas que já têm uma vivência, ela é importante, só que não vai ser isso que vai nos levar para o próximo nível. Não, não, não. É o tempo todo olhando o novo, é o tempo todo estabelecendo o que eu posso fazer aqui diferente da forma que eu fazia. Então, essa curiosidade e a necessidade da gente pegar qualquer coisa e levar como qualidade total é o que faz a gente fazer a diferença, sabe, Sérgio? Assim, tudo que eu fiz, desde aquele arquivo de funcionários em ordem alfabética até hoje dentro dos conselhos, para mim tem uma coisa que eu não abro mão: a qualidade, a eficiência total. Então, assim, não importa o que você esteja fazendo, tem que ser o melhor. Você tem que deixar o seu nome na história do livro da vida. Você pode produzir pastel na feira, mas as pessoas têm que lembrar e falar: nossa, o melhor pastel da minha vida era aquele que eu comia na feira, que era do Zé. Ótimo. É isso, é deixar a nossa marca no universo. Se a gente Deixar o seu conseguir legado. fazer isso, a gente consegue fazer a Sensacional. diferença. E você está deixando um rastro de felicidade por onde passa, porque, pelo que eu estou entendendo aqui, né? E até vendo aqui o seu site, os livros. Eu quero que você diga aqui para quem está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, como as pessoas fazem para entrar em contato contigo, para te seguirem. Olha, o meu LinkedIn é Giovana Donella, o meu Instagram também é Giovana Donella, o meu YouTube também é Giovana Donella. Então Então, é tá só você fácil. colocar Giovana Donella, você tem acesso aí a todas as minhas redes, e o meu site também é giovanadonella.com.br. E se eu pudesse deixar uma última mensagem, Sérgio, eu fiz tudo isso porque eu tinha um grande objetivo de dar uma vida melhor para os meus pais, que eram muito simples. Minha mãe era uma empregada doméstica e meu pai era um caminhoneiro. Então, eles tinham uma vida muito simples. Eu consegui fazer isso antes deles falecerem, graças a Deus, consegui dar uma vida muito melhor para eles. E sempre pensei o seguinte: se eu conseguir fazer isso com tão poucos recursos, sempre estudei em escola pública, não tive oportunidade de estudar em escola particular. Então, você que está me ouvindo, você que às vezes se limita porque eventualmente não tem uma coisa ou outra, nunca se limite. Porque para quem tem uma vontade de fazer a diferença, qualquer caminho é um caminho possível para a gente trilhar com garra, determinação e sermos vencedores.
Muito bom, Giovana, muito bom. Isso é no que eu acredito também. A gente não pode deixar que as circunstâncias nos limitem. A Perfeito. gente tem que olhar assim, não, para lá, onde é que eu quero ir, né? E eu Uhum. conheço muita gente assim que tem essa garra e eu acho sensacional. Eu não sabia dessa tua história aí e parabéns para você que esse propósito tão bonito aí conseguiu realizar, né? Sim, se Deus, graças a Deus conseguimos. É isso aí. Então, só tenho a te agradecer aqui a gentileza de participar e já fica o convite para uma próxima gravação aqui, se você quiser contar o que você está fazendo, de repente daqui a um ano, né? Volte aqui no CoachCast, que será um prazer te receber. Estarei à disposição. Muito obrigada e Maravilha, obrigada a muito todos que nos obrigado. ouviram. Tchau, tchau.